Hoje, dia 28 de agosto de 2023, e com todo esse frio do final de semana, minha gente, minha voz foi embora. Minha garganta junto, minha alergia apareceu, tá assim, né? Que o tempo aqui é maluco. Eu espero que nos próximos 30 graus de novo, que tá previsto ainda para essa semana, eu acho, aqui em São Paulo, melhore. Mas vamos lá, minha gente. Eu ainda tenho voz para seguir pela disciplina comigo mesma e meu compromisso com vocês com o resumão do dia de hoje. E pela raiva que eu passei, tá? Hoje, assim, hoje brotou uma ordem de um ativo que eu nunca operei na minha vida, na minha conta. Quando eu me dei conta disso, que aconteceu, eu fui zerar. Zerou no prejuízo, eu liguei para a mesa do BTG, eu opero ou operava, né? Eu não sei como é que isso vai ficar depois disso. Pelo BTG, liguei lá, e aí eles me pediram para entrar em contato com a Nelogica, entrei em contato com a Nelogica, abri um chamado na Nelogica, e vale lembrar que a Nelogica, eles abriram um chamado para analisar minha situação e falaram: Fernanda, assim que a gente tiver um posicionamento, a gente te retorna. Eu falei: legal. Quando? Qual é a previsão? Qual é o prazo para esse tipo de chamado? Ah, não, a gente não tem prazo. Foi essa resposta que eu tive hoje, mas já anexei tudo isso a um requerimento que o BTG me mandou para que eu pudesse preenchê-lo. Enfim, qualquer coisa a gente escala o problema um pouco mais. Mas assim, nossa, fiquei super chateada, me senti completamente lesada. Ainda mais eu que sou muito correta e organizada com minhas coisas, do nada. E assim, um ativo que eu nunca operei. Nunca operei. Ele não tem na minha tela, minha gente. Ele não existe na minha tela. Mas enfim, momento de desabafo aqui com vocês, mas se Deus quiser eu vou trazer pra vocês aqui um desfecho feliz pra essa história, porque o que é certo, né? Eu falo, não pego um realzinho de ninguém, não pego. Mas também o que é meu é meu. Também não quero que o pessoal fique me passando pra trás, porque mercado financeiro, minha gente, vocês assistiram os causos de mercado. Isso vai virar um caos de mercado. Deixa solucionar, vai dar tudo certo. Eu vou fazer um caos de mercado sobre isso. Mas vamos lá, minha gente. Vamos falar de mercado, que é o que importa, né? Vamos falar do resumão do dia. Vamos lá. Pronto. Com o nosso panorama aqui, dá pra ver? Dá. Bom, minha gente, as bolsas da Ásia, elas fecham bastante positivas, porque nós tivemos novos estímulos, poucos, mas novos estímulos anunciados pelo governo chinês nessa madrugada, e fez com que as bolsas por lá, na verdade, estavam bem mais positivas, tá? A empolgação com os anúncios não foi tão grande assim, de qualquer forma fez com que as bolsas por lá fechassem no positivo. Mas a China anunciou aí o corte pela metade das taxas que eles cobram para poder operar o mercado de ações por lá, justamente para não desvalorizar demais o mercado de ações de lá, porque as pessoas desconfiadas da economia chinesa têm desfeito de várias posições de compra de ações nas bolsas chinesas. Então eles cortaram pela metade as taxas que são cobradas nessas negociações, tá? Inclusive, essa movimentação, minha gente, a última vez que o governo chinês fez foi em 2008, na crise do subprime. Vocês lembram disso, né? Então, assim, ela trouxe um movimento similar ao momento de crise lá em 2008, né? Além disso, também ela anunciou aí algumas movimentações, estímulos aí para o mercado imobiliário, mas não comoveu muito. E também pediu que bancos públicos comprassem ações da bolsa, né, para que não deixasse que a bolsa lá fechasse com várias quedas. Vale lembrar, se vocês assistiram os destaques da semana passada, eu mostro que a nossa bolsa aqui no Brasil fecha no positivo, Estados Unidos fecha no positivo, a Europa fecha no positivo e a China nada. As bolsas de lá estão indo bem mal mesmo. Enfim, esse anúncio mesmo que tenha surtido um efeito de curto prazo, né, nas bolsas da China, aqui dá pra ver, né, acabaram deixando as bolsas da China no positivo, tá? Quando a gente vem para commodities, minha gente, commodities não se empolgou com esses anúncios. O minério de ferro, hoje de manhã, nessa madrugada, ele fica no negativo, e ao longo do dia, apesar dele recuperar uma parte dessa queda, ainda assim ele permanece no negativo. De qualquer forma, minha gente, nós estamos falando do minério de ferro 817 mil yuans. Vale lembrar que há 2 semanas atrás, eu estava conferindo esses dados, há 2 semanas atrás, a cotação dele estava 777 mil, 777 mil yuans. Então a gente, assim, teve uma queda? Teve, mas a gente está falando aqui de ainda um patamar ok, bom para o minério de ferro, tá? O petróleo, minha gente, ele oscilou hoje, fica muito positivo, fica muito negativo. Eu comentei com vocês hoje cedo na agenda econômica, que tem uma refinaria nos Estados Unidos pegando fogo. Nós temos outras movimentações de uma possível flexibilização que a Bloomberg apurou dos Estados Unidos em relação ao petróleo do Irã. Enfim, por aí vai. Isso trouxe bastante volatilidade
para o mercado de petróleo, mas de qualquer forma ele acabou fechando, bem dentro da estabilidade, né? Oscilou para cima, para baixo, mas nada demais, ok? Quando a gente vem para as bolsas da Europa, minha gente, a gente não teve nenhum drive em específico na Europa que pudesse deixar as bolsas por lá extremamente negativas. Na verdade, desculpa, positivas. Na verdade, isso daí é uma movimentação que é reflexo da movimentação da Ásia. Então, os estímulos da China corroboraram positiva e a falta de um drive negativo corroboraram para as bolsas positivas na Europa. Vale lembrar, minha gente, que essa semana, hoje é o dia mais sem graça de indicador econômico, né? A partir de amanhã a gente vai ter JOLTS, ADP, Payroll nos Estados Unidos, o PCE, né? Aqui no Brasil a gente tem o IGPM, a gente tem PNAD contínuo, a gente tem o CAGED, enfim. Então, assim, hoje foi o dia mais pobre de indicador econômico. Ainda assim, as bolsas surfaram a alta da Ásia, ok? Quando a gente vem aqui, minha gente, para os Estados Unidos, é aqui, daqui para baixo. Quando a gente vem aqui para os Estados Unidos, a gente também tem bolsas extremamente positivas por lá. De novo, há um reflexo da positividade das bolsas da Ásia, mas nenhum drive extremamente específico por lá. As bolsas estão positivas para calmas nos Estados Unidos, aguardando drives da semana, como eu havia comentado com vocês. De qualquer forma, não tivemos nada muito específico acontecendo lá nos Estados Unidos que pudesse ter corroborado para a alta dessas bolsas. Estamos num dia calmo, tá? Num dia de mercados calmos no mundo. Bom, quando a gente vem para a nossa bolsa se salvou nos 47 de segundo tempo, tá, minha gente? Hoje pela manhã e assim até o início da tarde, na verdade, a bolsa ela abriu num ponto aí, 0,30 de alta aproximadamente, alguma coisa assim. Permaneceu nesse ponto o dia inteiro, isso falando de futuros, depois do Ibov, permaneceu nesse ponto o dia inteiro e, assim, não surfou uma alta um pouco maior que a gente estava vendo acontecer nos Estados Unidos, nem na Europa e etc. Porém, no final do dia, assim, mais pro final da tarde, ela deu um salto e se empolgou. E o que aconteceu? E, inclusive, já falando do nosso dólar, o nosso dólar que estava bem mais alto, ele estava com mais de 0,5 de alta no dia de hoje, ele devolve boa parte dessa alta, e aqui ainda não houve atualização do AVI, é porque aqui não é a cotação do à vista, né? Ou não houve atualização dele, não sei. Mas o dólar, ele fecha com 0,01 de queda, o à vista, tá, minha gente? Praticamente dentro do 0 a 0, completamente dentro da estabilidade, mas vale lembrar que ao longo do dia ele estava bem alto, tá? Ele tinha ganhado, ele chegou a ganhar os 4,90, pelo menos o futuro, ok? Bom, nós temos aqui, temos. Bom, o que acontece? Hoje, no meio da tarde, minha gente, nós tivemos notícias de Brasília. O presidente Lula, ele não sancionou a palavra, ele assinou. Ele assinou hoje a medida provisória de taxação de fundos exclusivos aqui do Brasil. Essa taxação ela vai variar entre 15% e 20%, tá? E existe uma expectativa aí de que o governo consiga arrecadar em torno de 3 bilhões ainda este ano. E essa taxação, minha gente, ela vem para compensar a isenção do imposto de renda. Lembram na semana passada que nós tivemos aprovado lá no Congresso, que tinha sido aprovado no Senado, foi para a Câmara e foi aprovado na Câmara também, o aumento do salário mínimo, que já vem sendo praticado desde maio, né? E o aumento da faixa de isenção do imposto de renda para pessoa física, eu comentei isso com vocês, se eu não me engano, no resumão de quinta-feira. Pois bem, essa isenção, se o tanto de gente vai deixar de pagar imposto de renda, essa contraparte precisava vir de algum lugar. E até então a gente não tinha nada ainda de concreto confirmando isso, tá? Então essa taxação dos fundos exclusivos para uma faixa aí entre 15% e 20% vem para compensar essa isenção do imposto de renda para pessoa física, tá? Então esse é o primeiro anúncio. Isso traz um alívio fiscal para o mercado, tá, minha gente? Por quê? Porque, vamos lá, nós tivemos a aprovação do arcabouço fiscal, ou seja, ok, o mercado respira aliviado, porque existe ao menos uma regra fiscal para o país, só que esta regra, da forma como ela foi escrita, ela exige, para que ela funcione na prática, ela exige que o governo arrecade muito dinheiro para a conta fechar, porque se é um governo que está disposto a gastar muito, ele precisa arrecadar muito. Então, para a conta fechar, ele precisa arrecadar muito. E o mercado, nesses últimos dias, ele começou a ficar extremamente desconfiado da não capacidade de arrecadação do governo nos volumes em que ele precisa arrecadar. E vamos lá, minha gente, gastar ele vai. Gastar ele vai. Se ele não arrecadar, a conta não vai fechar. E aí a dívida do nosso país vai aumentar.
né? E aí nós temos juros altos aqui no Brasil, enfim, por aí vai. Se vocês assistiram a aula 3 da série de mercado financeiro, vocês vão entender do que eu tô falando aqui. Então, assim, o mercado começou a ficar preocupado sobre o quão factível era a arrecadação do governo, conforme a nova regra do arcabouço fiscal, para que as contas pudessem fechar. Na medida em que essa medida provisória, que vai taxar agora os fundos exclusivos e compensar a isenção do imposto de renda, ela é anunciada, é um alívio para o fiscal do país. Tá? E aí, em seguida, o Ministério da Fazenda também informou que vai soltar hoje, né, o projeto de lei que visa taxar, então, fundos offshore e as trusts, que também é um assunto que eu vinha comentando com vocês na semana passada, tá? A expectativa é que todo investimento que seja taxado da seguinte forma, na verdade. Para uma renda de até 6 mil, isso a partir do ano que vem, tá? Para uma renda de até 6 mil reais, a alíquota vai ser zero. De 6 a 50 mil reais, a alíquota é de 15%, se eu não me engano. Isso. E para valores acima de 50 mil, alíquotas de 22,5%. Isso para investimento offshore. Tá bom? Isso vai passar a valer a partir do ano que vem. E para quem quiser antecipar, terá um desconto, terá uma taxação aí de 10% no imposto para quem topar fazer essa antecipação em 2023, e aí tem as regrinhas, obviamente. Então, o anúncio das taxações dos fundos exclusivos e dos offshore trouxe um alívio para o nosso mercado no que tange o tema fiscal do país, que acabou fazendo com que a nossa bolsa, que estava empacada numa leve altinha ali, mas não deslanchava daquilo de jeito nenhum, engatasse uma alta e fechasse ali, né, aqui, ó, com mais de 1% de alta. E o nosso dólar, apesar dele estar positivo aqui, ele fecha com 0,01 de queda. Ele devolve toda a alta que ele tinha no dia e acaba fechando dentro da estabilidade, ok? Bom, então, entendam, toda movimentação que remete ao fiscal do país, ela gera muita volatilidade no mercado. E a gente tem visto isso há meses, né, minha gente? Dada a importância do tema. Mas é isso. Então, nós tivemos, de um modo geral, no mundo, tá? Bolsas positivas e o dólar fraco. Tá? Em alguns emergentes o dólar ainda positivou e tal, mas era pouca coisa. De qualquer forma, repito, ainda estamos com muitos drives essa semana que podem trazer mais volatilidade ainda aos mercados. O nosso e o externo, ok? Bom, então é isso. Espero que tenham entendido a movimentação de final de dia hoje, né? Tanto do dólar quanto do índice. As movimentações mundiais. Se gostarem do conteúdo, considerem dar um like. Peço desculpas pela minha voz, eu tô completamente rouca no vídeo de hoje de manhã e nesse vídeo, mas amanhã, se tudo der certo, eu estarei com a voz normal, firme e forte aqui, e torçam por mim para eu resolver esse imbróglio, porque ninguém merece, né, minha gente? Mas é isso, e obrigado por me ouvirem. Beijo e até o resumo de amanhã. Tchau!